Ei, gente, aqui é a professora Bárbara, falando com um áudio muito melhor do que o da aula passada. Agora vocês podem ouvir essa minha voz aveludada. Mentira, eu sei que o áudio não tá tão bom quanto em uma aula presencial, mas tá bem melhor do que da aula passada, então nós já estamos evoluindo. E eu também minimizei aquele quadrozinho de gravar a tela, então só temos evoluções por enquanto. Essa é a aula 3, aula de polinômios. Eu espero que vocês tenham assistido ou estudado os conteúdos da aula 1 e 2, que foi radiciação e potenciação, especialmente a parte de potenciação, porque a gente vai usar bastante nessa aula. Então, se você ainda não estudou, não tem problema. Pode minimizar essa aula, ninguém vai ver. Dá uma olhadinha nos conteúdos e depois voltar. Mas volta, por favor, porque vai precisar do conteúdo para essa aqui, ok? Então, vamos lá. A definição de um polinômio. O polinômio ele é basicamente uma função com muitos termos, né? Poli, muito, nômio tem relação com termos, eu não sei se é exatamente isso, e o significado seria muitos termos. Então, o polinômio ele é escrito da seguinte forma. Essa forma feia aí, mas não se assustem com essa forma, porque a gente vai desvendar e ela não vai ficar tão feia assim. Eu sei que ela assusta assim à primeira vista, pelo menos eu, quando eu vi da primeira vez, eu me assustei bastante. Então, olha só, o que é cada um desses elementos aqui? O x, ele é uma variável, então o x, no final das contas, ele vai continuar sendo x, ele vai continuar sendo uma letra, ok? Ele não... eu vou explicar pra vocês, mas tipo assim, ele vai ser uma variável, ele vai continuar sendo uma letra, que a gente precisa saber por enquanto é isso. O a, ele é um número mesmo, que multiplica x. Então aqui, esse an-1, esse n-1, eles não são nenhuma operação, vocês não precisam se preocupar. Isso aqui é só um jeito de identificar que o a0 é o número que multiplica o x0. O a1 é o número que multiplica o x1, porque o a1 não precisa ser igual ao a0, por exemplo. E o n, ele vai ser o maior expoente do polinômio. Então, na aula de radiciação, a gente viu o que é um expoente, é esse número que eleva aqui. Então, o n, ele vai ser basicamente o maior expoente. Pode ser que o maior expoente seja 3, seja 4. Isso é só colocar decimais aqui, esses pontinhos, porque a gente não sabe qual que é o valor de n, entendeu? Então, olha aqui, segue esse n-1, aqui viria n-2, n-3, até chegar nesse n aqui virar 0, que seria n-n. É basicamente isso, esse que é o formato. Então, por exemplo, digamos nesse caso aqui que o nosso n seja igual a 3. Então, ó, a expressão já passa desse jeito para esse jeito aqui, muito melhor, né? Então aqui, x elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1, x elevado a 0. Ok. Agora, digamos que vamos sugerir alguns números aqui para o a. Digamos que o a3 é igual a 2, o a2 é igual a menos 4, o a1 é igual a 0 e o a0 é igual a 1. Aí a nossa expressão vai ficar desse jeitinho aqui. Aí a gente tem que prestar atenção em duas coisas. Primeiro, que se o meu a1 é igual a 0, eu não preciso representar esse número aqui, certo? Porque 0 vezes x é 0, então não precisa representar. E que esse número que acompanha o x0, no final das contas, olha só como é que ele ficou aqui depois do igual. O 2x ao cubo ficou 2x ao cubo, menos 4x ao quadrado ficou menos 4x ao quadrado. Aqui a gente não representou. E aqui a gente representou só 1, ao invés de 1 vezes x elevado a 0. Por quê? Porque na aula de potenciação, a gente viu que tem uma coisa que chama expoente nulo, que quer dizer que quando um número ele é elevado a 0, o resultado dá 1. Então aqui, se o a0 fosse 2, por exemplo, ia ficar 2. Se fosse 3, por exemplo, ia ficar 3. Porque o x elevado a 0 é igual a 1. Entenderam? Então, é assim. Então, olha só. Quando tem esse formato aqui, eu quero muito que vocês se acostumem com esse formato aqui, esse p de x. O que isso significa? Que p está multiplicando x? Não. E eu já confundi, eu já achei que era isso que eu estava fazendo, não é. Isso quer dizer o quê? Se a gente lesse isso aqui, quer dizer que é o polinômio p em função de x. Quer dizer que a variável que tem nesse polinômio é x. Poderia ter mais de uma variável, poderia ser x, y. Quer dizer que aqui, por exemplo, seria x, aqui seria y. Então, e se eu trocasse o x, por exemplo, por outra letra, olha aqui,
Vocês veem que eu troquei o x aqui por y? Quer dizer que p está em função de y, que y vai variar dentro de p. A gente lega o polinômio p em função de y. O que caracteriza um polinômio? O que caracteriza um polinômio são duas coisas. Os expoentes, né, o n, e os coeficientes, que são os a's. Então, a gente pode trocar o valor de x, aqui embaixo o valor de y, e vai continuar sendo o mesmo polinômio p. Porque o que define o polinômio p não é o valor que ele vai assumir quando a gente troca x, quando a gente troca y. O que caracteriza ele são os coeficientes e os expoentes. E é isso aí, ok? Então, olha só. O p, o polinômio p, ele pode assumir vários valores dependendo do que a gente substitui x e y. Então, se eu substituir o x, ou nesse caso o x, né? O x por zero, todo lugar que... Vocês veem aqui, ó. Esse p de zero quer dizer que todo lugar que tinha a variável, né, x, eu vou colocar zero. E aí vai dar 1. E p de 1 quer dizer que em todo lugar que tinha x eu vou colocar 1, vai dar menos 1. P de 3, todo lugar que tinha x, eu coloco 3 e dá 19. Então, o Enem pode dar essa informação pra gente, pode ser útil. Tipo assim, ele não te informa exatamente o que é o P de x, né? Não te informa todos os elementos, mas te informa ali que P de 0 é igual a tanto, que P de 3 é igual a tanto. E a gente vai montando esse quebra-cabeça aí aos poucos, beleza? Então, mais uma coisa que a gente tem que saber é o grau do polinômio. Porque a gente fala que o polinômio ele é de grau tal de acordo com o maior expoente de x no polinômio. Eu falei de x porque a gente está trabalhando nos exemplos outros com x. A maioria das coisas a gente trabalha com x. Mas é o maior expoente associado a uma variável. Ok? Então, olha aqui. Aqui, o maior expoente associado a uma variável é o 3. Se por exemplo, tivesse 2 elevado a 4 aqui, mesmo assim, ele seria ó, de grau 3. Porque o maior expoente associado a uma variável é 3, ok? Nesse segundo caso aqui, ele é de grau o quê? 5. Eu mudei aqui a ordem para vocês verem que pode aparecer aparentemente fora de ordem, né? Não existe uma ordem certa, a gente coloca os números do maior expoente para o menor expoente por uma questão de organização. Mas sempre fiquem atentos que pode aparecer fora de ordem. Ela aqui é de grau 5. E esse aqui é de grau 0. Por quê? Porque não esqueçam que 3 é a mesma coisa que 3 vezes x elevado a 0, porque x elevado a 0 é igual a 1. Então, eu não acho que isso cairia como uma pegadinha, alguma coisa, o Enem não vai te perguntar, eu acho, né, que não vai te perguntar qual é o grau do polinômio, mas é bom sempre saber, ok? Agora, as operações com os polinômios. As operações com os polinômios, existem várias operações que a gente pode fazer com os polinômios. A gente pode fazer adição, subtração, multiplicação, divisão, mas nem todas a gente vai usar no Enem. Por exemplo, a divisão, o Enem, eu acho que o Enem nunca cobrou a divisão de polinômios. Se vocês acharem algum vestibular que tenha cobrado, vocês podem mandar nos comentários, no meu e-mail. Eu posso gravar uma aula adicional, mas já que a gente está com foco no Enem, então eu vou passar as que mais saem no Enem. Até porque eu, pessoalmente, acho a divisão um pouco mais difícil. Então, não vale muito a pena gastar energia com isso por enquanto. Mas vocês sempre podem sugerir da gente poder explorar mais assuntos. Não precisa ter vergonha. Então, olha aqui. A adição e a subtração, ela é simples, desde que você lembre de que as operações elas vão ser feitas com os termos de mesmo grau. Então, para que a gente olha para o x? X elevado a alguma coisa. A gente junta x elevado a 4 com x elevado a 4, x elevado a 3 com x elevado a 3, x elevado a 2 com x elevado a 2, x elevado a 1 com x elevado a 1 e x elevado a 0 com x elevado a 0. A gente sempre junta os mesmos termos. Então, se a gente for fazer essa soma, olha aqui. O 2x a 4 mais 3x a 4 fica 5x a quarta. O 3x ao quadrado não soma com nada, porque não tem nenhum outro x ao quadrado. O menos 8 também não soma com nada, porque não tem nenhum x elevado a 0, né? Aqui, o menos 2x ao cubo, mesma coisa, não tem ninguém poder somar com ele, nenhum x ao cubo. E aqui, o mais 4x também não tem mais ninguém poder somar com ele, porque não tem x elevado a 1. Então, vai ficar desse jeito. A gente faz as contas sempre com os termos de mesmo grau, ok? Ok. Agora, na subtração, a gente tem que ter muita atenção com isso aqui. Porque vocês lembram quando a gente vai aplicar o jogo dos sinais? A subtração,
o sinal de menos, ele muda o sinal do resto. Então, olha aqui, nesse caso, o primeiro polinômio, eu só coloquei no primeiro caso, eu só coloquei parênteses para poder vocês verem que eram dois polinômios. Nesse caso, parênteses vai ser importante. Por quê? Porque esse menos, ele vai alterar cada um desses termos aqui. Então, olha só. O primeiro polinômio fica a mesma coisa. O segundo, você tem que ver. Menos com mais, vocês lembram que se não tiver nada aqui, é positivo. Menos com mais é menos. Então, para poder tirar do parênteses, você tem que ficar menos 3x a 4. Menos com menos é mais. Mais 2x ao cubo. Menos com mais é menos. Menos x é menos 4x. E depois, fazer a mesma coisa. Aplicar as operações em cada um dos termos. X a quarto com x a quarto. X a 3 com x a 3. X a 2 com x a 2. A mesma coisa da adição. A diferença é que na subtração a gente tem que tomar cuidado para poder tirar esse polinômio do parênteses. Porque ele vai alterar aqui o sinal de cada elemento desse polinômio. Beleza? Ok. A multiplicação, a gente vai usar a regra que a gente chama de chuveirinho, ou distributivo, mas chuveirinho é um nome mais bonito. Por que ela chama chuveirinho? Porque, digamos que a gente tem dois polinômios aqui e a gente quer multiplicar esses polinômios. A gente faz a multiplicação termo a termo. Então, a gente vamos escolher aqui esse polinômio, aqui, para poder multiplicar. E aí, você vai pegar o termo desse aqui e você vai multiplicar por cada um dos termos. Então, você vai começar pelo 2x ao quadrado, vai multiplicar pelo menos x ao cubo, pelo 6x, pelo menos 2, e depois vai pegar o segundo termo e vai multiplicar aqui de novo, exatamente desse jeito. E aí você não precisa fazer mais nenhuma multiplicação, você já multiplicou todo mundo que tinha aí. É por isso que chama chuveirinho, por causa desses tracinhos que ficam parecendo pinguinhos. Inclusive vocês podem fazer esses tracinhos na hora da prova ou na hora dos exercícios. Ajuda muito a não se confundir. Então vamos fazer um exemplo. Digamos que nós vamos fazer essa multiplicação aqui. Então, vamos multiplicar termo por termo com a regra do chuveirinho. Primeiro, a gente vai fazer 2x ao quadrado vezes menos x a 3. Por que eu coloquei esse mais aqui? Por que eu coloquei esse 1? Para vocês verem que a gente vai fazer a multiplicação, nesse caso, em 3 passos, quando a gente tem uma potência. Primeiro, olhando o sinal. Mais com menos dá menos. Depois, olhando o número. 2 com 1 vezes 1 dá 2. Depois, olhando o x. X ao quadrado vezes x ao cubo. A regra é, mantenha a base, quando é multiplicação, somos os expoentes, dá x elevado a 5. E vai continuar. Mesma coisa. Olha o sinal, positivo. 2 vezes 6, 12. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. E aqui também. Aí aqui vai ficar menos 4, x ao quadrado. Ok? Depois multiplicar esse x aqui. Vai ficar menos x à quarta. Aqui vai ficar mais 6x ao quadrado. E aqui vai ficar menos 2x. Ok? Passo a passo, com paciência, que é o jeito que a gente faz sem errar. A regra é simples. O máximo que pode acontecer é enrolar na hora das contas. E depois usar a adição ou a subtração para poder reunir os termos em que o x foi elevado ao mesmo número. Aqui a gente tem o menos 4x ao quadrado com mais 6x ao quadrado, que vai ficar mais 2x ao quadrado. Ok? Então, é assim que a gente faz a multiplicação. Agora, a raiz do polinômio, ela é a última característica que a gente tem que saber do polinômio, que é um número que faça com que o polinômio seja igual a zero. O resultado do polinômio dê zero. Então, olha só. Eu tenho esse polinômio aqui, e a gente já viu que o que caracteriza ele são os coeficientes, são os expoentes. Eu quero saber qual número que eu coloco no lugar de x para esse resultado ser zero. Isso serve para muita coisa na matemática, tanto na matemática básica quanto para quem for fazer os cursos de exatas. Isso vai ajudar muito. Raiz é uma coisa que a gente está sempre procurando. Existem disciplinas que o objetivo da disciplina é você achar a raiz de vários polinômios. Isso é uma coisa muito importante. Então, aqui, nesse caso, por exemplo, se eu substituir o meu x por 2, eu vou ficar com 2 ao quadrado menos 4, que vai ficar 4 menos 4, que vai ficar 0. Então, 2 é uma raiz de px. Mais pra frente, nós vamos ver vários métodos para a gente poder achar a raiz. Tem polinômios que tem uma raiz, não tem raiz, tem que tem duas raízes, e para cada deles tem
que tem mais raízes, óbvio, mas esse a gente não vai se ater a procurar as raízes, né? O Enem geralmente cobra os que tem até 2 raízes, no máximo 3. Isso tudo a gente vai ver, por enquanto vocês têm que saber o que é a raiz de um polinômio, o que faz, e mais tarde a gente vai descobrir como descobre em cada caso, ok? Então, essa foi a aula de polinômios. Os polinômios, eles são basicamente isso. A gente vai usar eles em muitas aulas ainda. Na próxima aula a gente já vai usar os polinômios, fazer manipulações com os polinômios. Por enquanto é essa base que vocês têm que ter, de saber o que é, como que faz as contas, como que tem que ter atenção nas contas, e o resto a gente vai ver mais pra frente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa podem mandar nos comentários, podem mandar no meu e-mail, e até a próxima aula.